E se eu te disser que ainda dá tempo de pôr em prática aquelas metas que você fez lá no início do ano e esqueceu? Pois aqui está a ferramenta que vai te ajudar a retomar essas metas e objetivos. Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui em mais um vídeo deste canal que te ajuda indicando se o livro é bom ou não. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Leonela e hoje nós vamos explorar, estudar este livro aqui. Este é o melhor ano de sua vida. 5 passos para alcançar os seus mais importantes objetivos, do escritor Michael Riachi, e são 224 páginas. É um livro médio a longo e é uma publicação da editora CEPAD. Te convido a pegar o seu chá, se acomodar bem aí na sua cadeira, onde você estiver, porque a gente vai esmiuçar este livro, vou trazer os aspectos principais do porquê ele é um livro transformador para você, que assim como a maioria das pessoas, acho que 90%, se não mais, das pessoas chega lá no início do ano e faz aquela lista com objetivos que pretende realizar durante o ano. E aí o ano vai passando. E a gente até começa com muita motivação, né? Com muita vontade, imbuído daquela transformação que janeiro traz pra gente, que a virada do ano nos traz. Mas depois ela vai caindo no esquecimento, a gente engaveta os objetivos e tchau para eles, esquece. É isso que esse livro trata. É disso que ele quer falar e é isso que a gente vai estudar. Como pôr em prática os objetivos que a gente propõe lá no início do ano e não deixar a peteca cair, fazendo dia a dia, retomando dia a dia esses objetivos. Então você que está aí com a sua bebida, pega também, quando você for ler, porque aqui a gente vai fazer um resumão para você entender a importância desse livro. Mas você precisa ler para que você tenha realmente esse melhor ano da sua vida. Então, para isso, pegue o seu caderno de anotações, aonde você gosta de anotar, de repente se você gosta do computador, enfim. Eu gosto de anotar no caderno e com caneta. Então, isso aqui e o livro já é o que você vai precisar, certo? E também, obviamente, se você se dedicar à leitura desse livro concentrado por 20 minutos do seu dia, seja pela manhã ou à noite, no momento que você consiga sentar e se concentrar. Isso aqui vai ser um livro de estudo, é realmente uma ferramenta para você praticar. Então é isso. O livro, papel, caneta e um momento de concentração. Estipule aí no seu dia quanto tempo você vai ter e você vai se dedicar a essa leitura. Inclusive, eu li este livro pela minha assinatura Kindle Ilimitado. Você que não é assinante está perdendo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreva pelo link do canal. Ou você que queira comprar o livro, que também é bem bom, você que é do livro físico, deixa aqui na descrição do vídeo também o link para compra do livro físico. Eu li pelo e-book. Dito tudo isso, vamos ao estudo deste livro sem enrolação. Quero ler aqui uma anotação que eu fiz, que é o autor nos falando deste livro. Olha o que ele diz. Considere este livro como um convite para transformar os próximos 12 meses nos mais proveitosos e relevantes que você já vivenciou
em sua vida até agora. Então, assim, você que de repente está precisando de um norte, você que talvez pense, puxa, estou na metade do ano, não conquistei nada, vou largar tudo pro alto, não faça isso. Leia esse livro e já comece, porque ainda dá tempo. Passamos da metade do ano, mas vamos pensar que a gente ainda tem 6 meses pela frente, 6 grandiosos meses para mudarmos e colocarmos as nossas metas, nossos objetivos em dia. Então, o que ele nos auxilia? Qual é, assim, o maior ensinamento desse livro? 5 passos, certo? 5 passos muito práticos. Ele esmiuça cada passo. Chega no final do capítulo, ele faz um resumo. E no final do livro, ele ainda vai trazer umas planilhas que você pode imprimir para colocar em prática nessas próprias folhas que ele traz. É impressionante. Se você tiver o livro físico, você vai poder anotar ali no próprio livro este final, que é tudo esmiuçadinho. Então, realmente, o autor aqui foi muito didático para te ajudar a pôr em prática. Não é só aquela teoria imaginando coisas, ele traz exemplos práticos. Ele é bem mão na massa, esse livro. E agora vamos então para a prática desse livro. Eu vou ler algumas coisas aqui, você vai perceber que eu tive que anotar muitas coisas, porque esse resumão aqui é completo para vocês, mas claro que não substitui a leitura do livro, porque o autor vai trazendo passo a passo do que é cada coisa, sabe? É muito importante você ler. Então, o passo 1 é o plano de ação, onde ele começa do básico, é você começar o seu plano de ação verificando as áreas da sua vida que mais precisam de atenção. E ele divide essas áreas da vida em 10, que são elas: a espiritual, intelectual, emocional, a física, a conjugal, a parental para quem tem filhos, a social, vocacional, que é a profissão, a não vocacional, que são os nossos hobbies, e a 10ª, que é o financeiro. E, inclusive, ele vai trazer uma ferramenta, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é um site que ele disponibilizou para você fazer um teste, você fazer um questionário onde ele vai pontuar cada área da sua vida. Você vai responder umas perguntas e vai trazer uma pontuação dizendo como está cada área da sua vida. Faça o teste. Esse é um livro para você ir praticando, se envolvendo. Só assim você vai conseguir as mudanças necessárias. Então, ele chamou esse teste de avaliação de pontuação da vida. Essa é a primeira ação. Você delinear essas 10 áreas da sua vida, responder esse questionário e ver como é que está a situação toda. Como se fosse aquela roda da vida, não sei se vocês já ouviram falar. Depois tem a ação número 2, dentro desse capítulo inicial, que é você confrontar as suas crenças limitadoras. Ele diz que todos nós temos crenças limitantes. Aquelas crenças que distorcem a nossa visão sobre algo, e ele divide isso em 3 crenças limitantes. As que distorcem a nossa visão sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. E ele vai esmiuçar cada uma dessas crenças limitantes. É muito interessante. Esse capítulo vai te trazer muitos aprendizados e insights. Terceira ação: atualizar as suas crenças e reescrevê-las de forma positiva. Aqui é um convite a você olhar, depois que você entende o que são crenças limitantes, você olhar para si e pensar: que crença limitadora eu costumo ter? Você vai pensar e vai anotar essa crença. Depois que você anotar essa crença limitante, você vai reescrever ela de uma forma positiva. Você vai dar luz de positividade a essa crença limitante. Eu fiz esse exercício
é incrível e eu vou dizer para vocês que escrever a crença limitante foi fácil. O difícil foi reescrevê-la positivamente. Então eu vou deixar uma dica aqui para você que tiver essa dificuldade assim como eu tive. Vá ao ChatGPT e peça auxílio. Escreva: ChatGPT, eu tenho essa crença limitante que é tal, tal, tal. Como eu posso reescrever ela de forma positiva? É impressionante. O ChatGPT vai te trazer toda uma análise e aí você reescreva a frase com o seu olhar, claro, e ver se faz sentido para você a ajuda do ChatGPT para isso, porque é difícil, a gente sabe que tem a crença, mas como que eu vou dar luz de positividade para ela? Feito a ação 3, terminamos o plano de ação, o capítulo. E cada capítulo tem um resumo. Você vai ler, vai aprender. Depois, quando você achar que de repente te escapou alguma coisa, o autor vem e resgata tudo. Certo? Depois vamos para o passo 2, que é o capítulo 2 do livro, que quer nos trazer a seguinte questão: conclua o passado. Olha isso, que interessante. Como se fosse um processo até de cura do que a gente viveu e agora o que a gente quer para o futuro. Aqui ele está dizendo que a gente precisa revisar as ações em relação ao ano que passou. Então você está agora vivenciando esse ano e vai olhar para o ano passado. E olhando para o ano passado, você vai responder algumas perguntas. Dentre essas perguntas, olha que instigante. Quais eram os seus planos? Quais foram os seus planos ano passado? O que você queria que acontecesse lá no ano passado? O que você projetou que acontecesse? Então, isso aí é você revisar o seu ano. Aí depois, a segunda parte dessa revisão é você reconhecer o que realmente aconteceu. Então, você planejou no ano passado, queria que acontecesse tais coisas, e agora olhando para o olhar de agora no presente, o que você queria aconteceu, você conseguiu concluir tais projetos, tais sonhos, tais objetivos, o que você conquistou do ano passado para cá. Esse é o segundo passo. Aí tem o terceiro passo, que é: aprenda com a experiência. Quais foram as lições de vida importantes que você aprendeu no ano passado? Então, isso é aprender com experiências vividas. E o último é: ajuste seu comportamento através de tudo que vivenciou e aprendeu. É um ciclo. Revisou, viu se conseguiu concluir alguma coisa, como é que foi, tudo que você planejou. Depois, o que você aprendeu com as experiências e ajuste seu comportamento diante de tudo isso. Muito bom. Depois, ele diz o seguinte: tem a parte, isso tudo é pensando, né, no concluir o passado, e tem os nossos arrependimentos. Você vai mexer nisso tudo e talvez vá gerar um arrependimento para você. E ele diz que o arrependimento é bom, é importante. Porque é através do arrependimento que a gente analisa uma situação, se sentiu arrependido e vai fazer diferente. E por último, dentro desse passo 2, que é concluir o passado, é você experimentar a gratidão. A gratidão é sempre muito importante, aqui ele vai reforçar isso. Experimente a gratidão. Como? Comece e termine o dia com uma oração. Esse convite para você. Como você tem começado os seus dias? Será que você tem agradecido? Tem feito as suas orações antes de dormir? É sempre muito importante. Segunda prática: pratique a gratidão expressando-a
pelos dons que você tem. Então, expresse essa gratidão através dos seus dons, dos seus talentos. E a terceira forma de experimentar a gratidão é você ter um diário, onde você vai anotar essa gratidão diariamente, tudo que você é grato, olhar as pequenas coisas que lhe aconteceram. Ele diz que esse diário vai lhe trazer forças num dia que você achar que nada tá bom, ou quando você quiser olhar para o seu passado e ver as suas conquistas. É um diário para lhe trazer forças, e essa gratidão é sempre muito importante. É assim que termina o segundo passo da conclusão do passado. E aí vamos para o terceiro passo, que é: desenhe o seu futuro. Agora a gente vai para frente. Já atacamos o que tinha necessidade, já olhamos para o passado, agora vamos desenhar o futuro. E para isso ele nos convida a estabelecer de 7 a 10 objetivos. E para isso não é só mentalizar. Escreva esses objetivos. Escreva no papel, escreva no computador, da forma que você quiser, mas escreva. E diante desses 7 a 10 objetivos que você quer alcançar, torne eles SMARTER. Essa é a sigla, vou deixar escrita aqui embaixo, SMARTER. Isso é em inglês, depois ele vai explicar essa sigla, mas trazendo para o português seriam 7 letras, que cada uma começa com uma frase. Então, os nossos objetivos para se tornarem SMARTER, eles vão precisar ser específicos, mensuráveis, executáveis, arriscados, relacionados ao tempo, emocionantes e relevantes. E aí ele vai explicar cada um deles, certo? Depois ele vai nos trazer o que são os objetivos de hábito versus objetivos de realizações. Tanto os objetivos de hábito quanto os de realizações são muito importantes para a nossa vida. Só que os de hábitos são aqueles que a gente vai implementar e vai seguir fazendo. Já os objetivos de realizações são aqueles que vão ser concluídos numa única etapa. Conquistas únicas, algo que a gente queira concluir de forma única mesmo, diferente dos hábitos que a gente queira implementar. E, gente, fiquem bem tranquilos com a leitura do livro, vocês vão entender passo a passo cada uma dessas situações. Como eu disse, o autor é muito prático, muito didático. É um livro realmente que vai te ajudar a transformar a sua vida. Inclusive, já te faço um convite. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou, se ele te ajudou com essas ferramentas. E continuando, o passo 3, ele nos convida a estabelecer objetivos na zona do desconforto. Existe a zona de conforto, no meio a zona do desconforto e a zona da ilusão. E ele diz que devemos estar no meio. A zona do desconforto é que nos ajuda a se mover, a ação. O que é confortável é fácil, a gente não dá muita importância. A zona da ilusão, a gente está vivendo fora do que é possível. E o desconforto não. O desconforto é o que vai nos desafiar. Então é isso aí. Anotem, que é bem importante entender isso para sairmos da nossa zona de conforto. E agora o passo 4, o penúltimo passo deste livro, que é: encontre a sua motivação. Esse capítulo aqui tem um trecho que eu vou ler para vocês, que ele é, assim, é incrível. Para mim, já valeria todo o livro só por esse trecho. Mas ainda assim o livro é todo maravilhoso. Então, o passo 4, encontre a sua motivação. Para isso, ele te convida a conectar-se com a sua motivação, domine a sua motivação e monte a sua equipe.
através de relacionamentos intencionais. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem é o seu parceiro, sua parceira? As pessoas que estão ao seu redor, sabe? Elas te ajudam com o teu objetivo, elas te levam para cima, elas te levam para baixo. Ele vai esmiuçar essas questões que são bem importantes. Deixa eu ler para vocês o trecho que eu mencionei, que para mim já vale todo o livro, que diz o seguinte. Aqui ele está falando, esse trecho, sobre aquilo que acontece conosco. A gente começa motivado e é o meio do caminho que tudo desanda. E sobre isso, o autor nos convida a refletir. O começo dá-nos a emoção da expectativa e do progresso, mas a expectativa desaparece. E o progresso parece ser lento demais. Em pouco tempo, estamos na confusão do meio do caminho, duvidando se temos a força para conseguir chegar ao outro lado. Ou talvez perguntando a nós mesmos, por que começamos a travessia? É aí que vem a dúvida. A gente começa empolgado, depois vai relaxando, depois a gente nem sabe mais por que começou, já dá vontade de desistir e é aí que a gente larga aquele projeto e deixa para lá. Então esse é o passo 4, vai falar sobre motivação. Como não desistir na metade do caminho, como, resgatar tudo isso. E aí chegamos no 5º passo, que é faça acontecer. Chegamos no último passo, que é isso mesmo, faça acontecer. Mas como? Diante de tudo isso, do passo 1, do passo 2, do passo 3, do passo 4, como? Ele nos convida a dividir os nossos objetivos. Dividir em pequenas etapas e começar pelo que é mais fácil. Porque fazendo o que é mais fácil vai nos dar aquela sensação de que estamos avançando e aí a gente vai se impulsionando a fazer as partes difíceis também. Olha que interessante. Outra ferramenta muito importante, utilize gatilhos de ativação. Esses gatilhos de ativação são coisas que vão te puxar quando você quiser desistir. Ele vai trazer exemplos, passo a passo, de como você faz isso. E aí ele vai dividir em 3. A revisão diária, revisão semanal e a trimestral. Então, você vai pegar os seus objetivos e vai estar sempre revisando eles, para eles não ficarem esquecidos lá, sabe? Para não ficar jogado em qualquer canto. Você vai revisar eles diariamente ou semanalmente e até trimestralmente. E aí, para revisar os seus objetivos desta forma, diária, semanal, trimestral, ele propõe 5 etapas. Então, quando você estiver revisando os seus objetivos, pense. 1. Se você conquistou algum deles, fez algum progresso naquelas metas, comemore. Alegre-se com isso. É saber comemorar, é saber ver a alegria no que você já conquistou. Então, essa é uma das etapas. 2. Comprometer-se novamente. Se você deixou de lado, se você está paralisado com aquele objetivo, se você não tem feito muita coisa por ele, comprometa-se de novo, sabe? Eu ia para academia, fui um dia, não tenho mais ido, volte a dar luz para ele, retome esse projeto. Então isso é uma revisão. O que deu certo, você comemora. O que não está dando certo, está mais ou menos certo, você puxa de novo e comprometa-se novamente. O 3 é revisar. Revisar o que não está certo, para o que aquilo não está dando certo. O que está te impedindo naquela meta? Eu criei a meta de ir para academia, mas eu me inscrevi numa academia muito longe da minha casa, do meu serviço. Isso não está dando certo. Então, revise. Vou começar a treinar em casa, vou começar a correr na rua, enfim. Então, isso é revisar, é você ver o que não deu certo, do porquê que aquele objetivo não foi possível seguir com ele. Sem desculpas, é olhar de forma assim,
crua, sabe? De forma fria para aquele objetivo e entender porque ele não deu certo. Etapa 4, remover. Tem objetivos que a gente faz que às vezes é melhor tirar. A gente viu que não é por aí, que não tem mais condições de retomar, porque ficou tarde, né? O tempo já passou. Você que está, inclusive, vendo esse vídeo agora na metade do ano, ao rever seus objetivos, pode ser que tenha algum que você perceba que não tem mais como resgatar agora. Então, remova. Remova para não ficar aquela sensação de fracasso, certo? E a última etapa, etapa 5, é substitua. De repente, substitua uma meta por outra. Você removeu alguma outra você reformule, substitui, certo? Então, isso é bem mão na massa mesmo, o faça acontecer. E são esses 5 passos que o autor vai nos trazer para criarmos o melhor ano de nossas vidas, para finalmente colocar em prática os nossos objetivos. E, claro, respondendo a pergunta principal, o objetivo principal deste canal, quer dizer se o livro é bom ou não e te indicar a leitura, eu super indico a leitura desse livro. Ele realmente é bom. Um livro avaliado com 5 estrelas. Se você pôr ele em prática, ele realmente vai te ajudar a transformar o seu ano no melhor da sua vida, nos melhores da sua vida, mas é um livro para estudar realmente. Se você só ler ele e não fizer os passo a passos, não vai dar em nada. Esta é a verdade. Escreva, se comprometa a fazer o que o autor vai te convidar, a pôr a mão na massa, fazer acontecer. Então, realmente é um livro muito bom. Super recomendo. Outra coisa que eu recomendo você, se inscreva nesse canal, assim você não perde nenhuma novidade, sempre dicas de livros para te incentivar a fazer as melhores escolhas para suas leituras. E outra coisa importante, deixa o seu like, é importante para eu saber que você gosta de me acompanhar. Então, realmente, este é o melhor ano de sua vida, é um livro surpreendente. Vale a pena a leitura, vale a pena colocar em prática esses 5 passos para alcançar os seus mais importantes objetivos. Para você que gosta desse tipo de leitura, já assiste esse outro vídeo aqui. Vai te ajudar a transformar 4 áreas da sua vida. Um livro para cada área da sua vida é imperdível. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!